Qual é essa diferença? E aí, qual que é a diferença das 3 dilatações? Estou esperando alguém me dizer. Falei em 3 dilatações na aula passada. Isso. Não é só o coeficiente. O coeficiente é o material, tá, Maria Paula? Mas a diferença nos 3 tipos de dilatação é a dimensão, tá? Então, quando nós falamos na dilatação linear, nós estamos falando em uma dimensão só. Quando nós falamos na dilatação superficial, nós estamos falando em 2 dimensões. E quando nós falamos na dilatação volumétrica, nós estamos falando em 3 dimensões. Ok? Então, o número de dimensões na qual a dilatação ocorre é o que determina o tipo de dilatação que nós temos. Todas as dilatações nada mais são do que variações nas dimensões do corpo. Então, no caso da linear, nós dizemos que é o comprimento final menos o comprimento inicial. Na superficial, nós dizemos que é a área final menos a área inicial. E na volumétrica, nós dizemos que é o volume final menos o volume inicial. Do que dependem essas dilatações, tanto a linear, quanto a superficial, quanto a volumétrica? Depende da quantidade de matéria que eu tenho no início. Então, depende do comprimento, ou da área, ou do volume inicial. Faz diferença o material que nós estamos aquecendo, e para representar o material, nós usávamos os coeficientes de dilatação. E a gente sabe que a dilatação só ocorre se ocorrer variação da temperatura, tá? Então, aí nós temos as 3 dilatações escritas para nós. Lembrando que o coeficiente de dilatação superficial, ele é o dobro do linear, e o coeficiente de dilatação volumétrica é o triplo do linear, ok? E aí eu falei para vocês da dilatação de líquidos. E aí a dilatação de líquidos, ela ocorria de uma maneira um pouco especial. Por quê? Porque para aquecer um líquido, eu aquecia o recipiente primeiro, e o recipiente é que aquecia o líquido. Então, nós tínhamos 2 dilatações. Uma dilatação, que era a dilatação do recipiente, que dilatava, e nós tínhamos a dilatação do líquido, que nós chamávamos de dilatação real. E aí existia uma tal de dilatação aparente. O que era aquela dilatação aparente? É aquela que transborda, é aquela que a gente enxerga, ok? Então, nós vimos essas 3 dilatações quando falamos de líquido. E aí nós dizemos que a dilatação real de um líquido, ela é a dilatação do recipiente, que é aquilo que eu estou vendo, recipiente, né? Não estou vendo, né? Mas a dilatação que eu vejo, que é a dilatação aparente. Fiz exemplos disso na aula passada com vocês. Dá uma olhadinha aí no caderno. Eu devo ter feito alguns exemplos de dilatação. A parte de dilatação é bem tranquilinha. Fiz? Não fiz? Como é que nós estamos? Dá uma olhadinha aí. Caderninho de física. É para ter caderno de física, gente, pelo amor de Deus. Tá? Não é para ficar só tirando print de tela, senão vocês vão ficar sempre perdidos na minha aula, tá? Vou abrir aqui os slides de dilatação, só para ver os exemplos que eu fiz com vocês. Nossa, transformação, mistura, fluxo, dilatação térmica, tá aqui. Vamos ver quais exemplos daqui eu já fiz com vocês. Eu acho que eu fiz todos na aula passada. Deixa ele só abrir aqui o PowerPoint e eu já dou uma olhadinha com vocês quais desses exemplos eu fiz. Espera lá, deixa eu fechar aqui. Fiz. Fiz de dilatação de líquidos, Pedro. Que esses exercícios são muito repetitivos, eles não trazem muitas novidades, não. Fez um, dá para fazer vários iguais, porque eles são todos muito parecidos.
O último exemplo que aparece aqui nos meus slides são esses daqui, ó. Um frasco de vidro cujo volume é 300 centímetros cúbicos a 10 graus Celsius. Dá uma olhadinha se eu fiz esse. Está completamente cheio de um certo líquido. Veja se esse foi feito. Ótimo. Então, na aula de hoje, eu estou começando a falar com vocês de propagação de calor. Então, título da aula de hoje é Fluxo de calor e propagação de calor. Então, vamos lá. Anotem aí no caderninho. Nós vamos falar de 3 tipos de propagação de calor, tá? Um bem característico dos sólidos, outro mais característico dos fluidos, e tem aquele que não precisa de um meio material para se propagar. Lembrando que calor, para nós, é energia térmica, é energia em trânsito, energia que flui sempre de um corpo que tem maior temperatura em direção a um corpo que tem temperatura mais baixa. Quais são as formas de propagação de calor que nós vamos estudar na aula de hoje? Nós vamos falar nisso só na aula de hoje, tá? Condução, convecção e irradiação. Aqui eu tenho uma figura que mostra os 3 processos de propagação de calor. Vou começar pela condução, mostrando aqui que eu tenho uma barra, provavelmente de um material condutor. Nós temos materiais que são bons condutores e materiais que são maus condutores, tá? Aqueles que propagam rapidamente a energia térmica e aqueles que demoram mais tempo para propagar a energia térmica. Vejam que a mão dessa pessoa está protegida aqui com uma luva, embora não seja toda a haste de metal que esteja em contato com a chama aqui da fogueira, a gente observa que a parte que está mais próxima da fogueira tem uma temperatura maior do que a parte que está mais afastada da fogueira. O que acontece nessa situação? Embora não seja toda essa barra que está em contato com a chama, nós vamos ter uma quantidade de energia térmica indo da extremidade próximo da fogueira em direção à extremidade que está a mão segurando essa barra. Nesse caso, o calor ele foi conduzido de partícula para partícula. Então, se eu lembrar, as partículas, elas possuem uma agitação, e essa agitação está relacionada com a temperatura, certo? A amplitude de oscilação está relacionada com a temperatura. Eu sei que quando eu forneço energia térmica, o que acontece? A amplitude de oscilação aumenta. Ao aumentar a amplitude de oscilação, o que acontece? Aumenta a distância entre elas, o que significa que tem dilatação. No entanto, enquanto a primeira está recebendo a energia térmica, a segunda ainda não recebeu. Então, a primeira ampliou a oscilação dela. Ao ampliar a oscilação dela, ela fica mais próxima da segunda. Ao ficar mais próxima da segunda, aumenta a intensidade da força elétrica entre elas, e aí essa segunda passa a oscilar com uma amplitude maior. E aí o calor vai indo de molécula para molécula, tá? Nessas situações, o que o calor vai de molécula para molécula, de partículazinha para partículazinha, nós vamos calcular uma grandeza física chamada fluxo de calor, que também faz parte do assunto da aula de hoje. Então, a condução, ela acontece em meios materiais, é um processo característico dos sólidos, porque o calor é conduzido de partícula para partícula. Para que exista condução de calor, é necessário que exista diferença de temperatura, senão não existe a tal da condução de calor. A convecção, ela é um processo de propagação de calor característico dos fluidos, que nós entendemos por fluidos, líquidos e gases. Isso é, na primeira, a energia térmica se propaga nos sólidos. Na segunda, ela se propaga nos líquidos e gases. Então, tem aqui na minha figura, sobre a fogueira,
uma pessoa com as suas mãos. O que acontece nessa situação? Ela está esquentando a mão ali na fogueira. O ar que está aqui embaixo, próximo da fogueira, ele aquece primeiro. Ao aquecer primeiro, ele modifica a densidade dele. Ao modificar a densidade dele, ele sobe, porque ele fica menos denso, né? Ele sobe. O ar que está aqui em cima, ele é um ar que está mais denso. Como ele está mais denso, ele desce. Então, a convecção, ela está relacionada com densidade, tá? Pensem no ar próximo da fogueira. Ele aquece primeiro. Ao aquecer primeiro, ele expande, dilatação, ok? Ao expandir, ocorre uma variação do volume. Quando o volume está variando, aumentando, a densidade diminui. A densidade diminuindo, esse gás sobe. Só que aqui em cima tem gás. Esse gás está mais frio. Se ele está mais frio, ele ocupa um volume menor. Se o volume dele é menor, ele é mais denso, portanto, ele desce, gerando o que a gente chama de correntes de convecção. Na figura, aqui embaixo, vejam que a mão não está sobre a fogueira, a mão está na lateral da fogueira, e essa mão está sendo aquecida também pela lateral. Não precisa estar lá em cima da fogueira, tá? Posso estar aqui do lado. Nessa situação, o processo de propagação de calor, ele é chamado de irradiação. Ele é o único processo que não precisa de um meio material para se propagar. E aí a gente pode falar da situação do Sol. O Sol emite várias ondas. Essas ondas são ondas do tipo eletromagnéticas. E as ondas eletromagnéticas têm uma característica bem específica. Primeira dessas características bem específicas delas, ela se propaga em qualquer meio. Qualquer meio. Ela se propaga no ar, ela se propaga na água, ela se propaga em sólidos. Inclusive, ela se propaga na ausência de um meio material. Isso é, ela também se propaga no vácuo. Então, entre o Sol e a Terra, nós não consideramos que exista matéria, então nós vamos dizer que exista o vácuo, e aí eu tenho a energia térmica vindo do Sol até a Terra por meio dessas ondas eletromagnéticas. Aí aquece a camada da atmosfera, e aí acontece aquele monte de coisa que vocês já aprenderam lá no ensino fundamental. Então, para nós agora, é importante saber que essa forma de propagação de calor é a única na qual a energia térmica não precisa de um meio material para se propagar. Ah, mas como essas ondas interferem produzindo o aquecimento? Então, eu tenho lá uma molécula. Quando essa onda passa por essa molécula, faz essa molécula subir e descer, e essa molécula, ao subir e descer, está aumentando a sua agitação, igual nós quando estamos na praia, né? Quando nós estamos na praia, dentro do mar, no que vem uma onda, automaticamente a onda nos leva para cima e depois para baixo. Isso é, aumenta a nossa oscilação. Então, nós temos aí essas três formas de propagação. Ah, só uma coisinha. Aqui nessa figura, onde tem a convecção, está acontecendo a irradiação também, tá? A irradiação, ela está nas três dimensões, e não apenas em uma. A convecção é que ocorre apenas um sentido, que é de baixo para cima. Então, no caso da condução de calor, é importante nós lembrarmos que a condução é a transferência, né, de energia térmica de partículas por partículas. Então, ela não pode ocorrer no vácuo. Ela precisa de partículas para estar ocorrendo. Então, já mostrei esse gifzinho para vocês em aulas anteriores. Todas as partículas que compõem os corpos, elas possuem agitação térmica. À medida que fornecemos energia, essa temperatura aumenta, essa agitação aumenta, e aí existe o tal fluxo de calor. Então, é importante saber, anotar aí, que é característico dos sólidos e não acontece no vácuo, tá? Nós temos materiais
condutores e isolantes térmicos. Alguns exemplos de materiais condutores: ouro, latão, alumínio, ferro, prata, cobre, aço, chumbo, bronze. Os metais são bons condutores de calor. Por que eles são bons condutores de calor? Porque a sua estrutura atômica faz com que eles consigam transmitir a energia térmica com mais facilidade. Isso está relacionado com o número de elétrons que existem na camada de valência desses átomos. Os materiais que são isolantes térmicos, como, por exemplo, ar seco, madeira, vidro, isopor, plástico, gelo, lã. O vácuo não é um meio material, né, mas ele pode ser considerado como um isolante para a condução de calor. Tá? Nessas situações, todos esses materiais possuem elétrons em camadas de valências bem próximas ao núcleo. Tá? Eu não tenho tantos elétrons livres nas últimas camadas de valência, eles não têm tantas camadas de valências assim com elétrons livres, e aí fica mais difícil a propagação da energia térmica. O gelo, ele é isolante térmico, ok? Então, se eu colocar, por exemplo, se eu pensar num iglu lá no Polo Norte, o que acontece com o meu iglu? Fora, a temperatura chega a menos 10, menos 15, menos 20, e lá dentro a temperatura é sempre 0 graus Celsius, que é a temperatura de fusão do gelo. Tá? Então, eu não deixo com que o calor da parte interna do iglu saia, porque o gelo vai isolar. Quem tem geladeira mais antiga em casa e a geladeira tem o congelador do lado de dentro, né? Não as frost free, aquelas geladeiras mais antigas que precisam ser descongeladas, observem que formam uma camada de gelo dentro do congelador. E aí nós somos obrigados a descongelar a geladeira, tirando essa camada de gelo. Por quê? Porque se nós não tirarmos essa camada de gelo, tudo que ficar aqui dentro vai estar a 0 graus Celsius. Então, se eu colocar um sorvete aí dentro, o sorvete vai ficar a 0 graus Celsius. Porém, a temperatura ideal do sorvete é inferior a 0 graus Celsius. Então, o sorvete vai ficar mole, vai ficar líquido. Então, preciso sempre descongelar para não ter essa camada de gelo que é isolante. Tá? A convecção, ela acontece nos líquidos, como mostra nessa figura. Tá? O que acontece nessa figura? Eu tenho um líquido dentro de um recipiente, tenho calor aqui por irradiação da chama, que atinge esse tripé. O tripé conduz calor, então eu tenho irradiação na chama, condução no tripé, aquece o vidro, embora o vidro não seja um bom condutor, ele aquece, tá? Ele demora mais para aquecer. O vidro conduz calor para o líquido, mas vejam que a água que está aqui embaixo, o líquido que está aqui embaixo, como ele está mais próximo da chama, ele recebe energia térmica primeiro. Ao receber essa energia térmica, ele aumenta temperatura. Ao aumentar a temperatura, ele aumenta o volume. Ao aumentar o volume, ele diminui a densidade. Diminuindo a densidade, ele sobe. O líquido que está na parte superior está mais próximo à atmosfera, as partículas de ar que estão aqui em cima. Então, a temperatura aqui é menor. Se a temperatura é menor, a densidade é maior, o volume é maior, o volume é menor e a densidade é maior. E aí ele desce, formando as tais correntes de convecção. E isso explica várias coisas no nosso dia a dia. Não é para dizer que o que está embaixo, pessoal, sobe porque fica mais leve. Quando a gente usa a palavra leve, a gente está pensando em massa e peso. Eu não estou mudando nem a massa e nem o peso, tá? Eu estou deixando o líquido que está aqui embaixo em uma densidade diferente. No nosso dia a dia, onde é que a gente observa as correntes de convecção?
em panelas com líquidos, a gente observa correntes de convecção. Dependendo do que você colocar aqui dentro, coloca ervilha, por exemplo, você vai ver que a ervilha sobe, daqui a pouquinho ela desce, ela sobe, ela desce, feijão também. Observo a convecção quando eu penso no ar. Quando eu tenho ar quente, ele sobe, ar frio desce. Então, próximo de fogueiras, eu observo no dia a dia convecção, e dentro da geladeira existe convecção. O motor normalmente fica na parte inferior, que é uma parte mais quente da geladeira, e o refrigerador fica na parte superior, que é a parte mais fria, que está longe aí do motor. Então, o ar quente que está próximo do motor sobe na parte interna da geladeira, ele resfria, ao resfriar, ele desce, ao descer, ele esquenta, ao esquentar, ele muda a densidade, ele sobe, esfria, ao esfriar, ele desce novamente, e aí eu tenho as correntes de convecção dentro da geladeira. Irradiação, né? A irradiação, todos os corpos irradiam calor, nós irradiamos calor, tá? Existem até alguns exames que analisam irradiação do corpo humano, observando diferenças de temperaturas em várias partes distintas do corpo. Fogueiras irradiam ondas eletromagnéticas, tá? Lâmpadas de tungstênio, ok? Emitem ondas eletromagnéticas de calor. Nós temos vários tipos de ondas eletromagnéticas, tá? Nós temos as ondas eletromagnéticas que permitem nós enxergarmos a luz visível. Nós temos ondas eletromagnéticas de luz não visível. Nós temos ondas eletromagnéticas que transportam calor, energia térmica. Nós temos ondas eletromagnéticas que transportam informações de rádio e TV. Então, nós temos vários tipos de ondas eletromagnéticas. Tá? A térmica, ela tem uma determinada frequência específica e comprimento de onda também específico, que vocês vão estudar lá em ondulatória. Tá? E aqui eu tenho uma situação de ondas eletromagnéticas numa estufa. Então, eu tenho as ondas, os raios, né? Ondas eletromagnéticas provenientes do Sol, os raios do Sol transportam as ondas eletromagnéticas que atravessam o vidro, tá? São chamadas aí de ondas curtas, de raios infravermelhos que atravessam o vidro. Ao atravessar o vidro, gera um aquecimento dentro dessa estufa, e esse aquecimento sai aí numa frequência maior. O ar que está lá dentro, ao vibrar, faz com que essas ondas eletromagnéticas saiam numa frequência maior e são chamadas de ondas de longas distâncias. Vamos falar um pouquinho na condução de calor de uma grandeza física chamada fluxo de calor. Para representar fluxo de calor, eu vou usar esta letrinha do alfabeto grego, que parece o símbolo de vazio utilizado em matemática, tá? O fluxo de calor, ele só existe se existir diferença de temperatura, ok? Eu posso pensar na palavra fluxo em vários sentidos no meu dia a dia. Eu posso pensar em fluxo de água, por exemplo, em uma torneira. Como é que eu calcularia o fluxo de água em uma torneira? Eu vou olhar qual é a quantidade de água que atravessa a torneira durante um certo intervalo de tempo. Se cair muita água pela torneira durante um certo intervalo de tempo pequeno, eu vou dizer que esse fluxo é grande. Agora, quando eu olho para o intervalo de tempo pequeno e vejo que cai pouca água dessa torneira, eu vou dizer que o fluxo de água na torneira, portanto, é baixo. Eu posso pensar no fluxo de pessoas que circulam numa passarela no metrô em São Paulo, tá? Então, eu vou olhar a quantidade de pessoas que passam por essa passarela durante um certo intervalo de tempo, para conseguir calcular o fluxo de pessoas na passarela do metrô. Eu posso pensar em corrente elétrica, como um fluxo de cargas elétricas, uma quantidade de cargas elétricas que atravessam um fio durante um certo intervalo de tempo.
Então, para eu pensar em fluxo, eu tenho que pensar em quantidade de algum fenômeno que está ocorrendo durante um certo intervalo de tempo. Quanto mais tempo demora para esse evento estar ocorrendo, menor vai ser o fluxo. Quanto menor o tempo, maior o fluxo. Então, está inversamente relacionado com o tempo. Como fluxo de calor, eu vou calcular de que maneira? ΔQ sobre ΔT. Cuidado com esse Q aqui, ó. Esse Q, ele apareceu para nós já nesse bimestre como quantidade de movimento. Tá? Lá na matéria que a gente chama de matéria do primeiro ano. Agora, esse Q para nós é quantidade de calor. Pode ser quantidade de matéria, mas para nós foi quantidade de movimento no primeiro bimestre. No bimestre passado. Nesse bimestre ainda, bimestre passado. Nesse bimestre. Tá? Quantidade de movimento. Agora, para nós, ele é quantidade de calor. E lá no terceiro ano, ele é quantidade de elétrons. Então, a mesma letrinha, em cada ano do ensino médio, tem um significado diferente. No primeiro ano, é quantidade de movimento. No segundo ano, é quantidade de energia térmica, quantidade de calor. E no terceiro ano, é quantidade de cargas elétricas, quantidade de elétrons que atravessam um fio. Então, cada ano tem um nominho diferente. Então, o fluxo de calor para nós é calculado como quantidade de energia térmica por intervalo de tempo. Unidade dele, que unidade vai ter o fluxo de calor? No sistema internacional, joules por segundo, já que calor é energia está relacionada com o conceito de trabalho, energia é em joules, ou fora do sistema internacional, que aí eu vou pensar em calorias por segundo, calorias por minutos, calorias por horas, quilocalorias. Uma caloria equivale a 4,18 joules. Então, caso eu precise fazer uma conversão, é esse valor que nós vamos usar. Porém, para calcular o fluxo de calor, eu vou usar outra expressão também, tá? Levando em consideração do que depende esse fluxo de calor. Então, eu sei que o calor, para ir se propagar por condução numa barra, é necessário diferença de temperatura. Quanto maior for a diferença de temperatura de um lado com o outro lado, maior vai ser esse fluxo, tá? Então, eu sei que o fluxo está diretamente relacionado com diferença de temperatura. Agora, o fluxo também vai depender do comprimento dessa barra, por exemplo. Estou usando aqui uma barra, tá? Quanto maior for o comprimento dessa barra, mais tempo o calor demora para ir de uma extremidade para outra. Quanto mais comprida ela é, mais tempo o calor vai demorar para ir de um lado para o outro. Se maior o tempo, olha a minha equação aqui, ó, se maior o tempo, menor o fluxo. Então, está relacionado com o comprimento, mas de uma maneira inversamente proporcional. Quanto maior o comprimento, mais tempo. Se mais tempo, menor fluxo. Também depende do que nós chamamos de área da seção transversal. O que vem a ser a área da seção transversal? Vejam que a minha chama está aqui de lado com 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas, ó. Tem 5 bolinhas aqui do lado da minha chama. Quanto mais bolinhas eu tiver aqui do lado, mais rápido o calor vai se propagar. Quanto menos bolinhas eu tiver, mais tempo ele vai demorar para se propagar. Lembram-se que no inverno, por exemplo, vocês andam todos encolhidos, com mão no bolso, fica embaixo do cobertor, fica tudo encolhidinho. Qual que é a ideia? Diminuir a área de contato com o meio externo. Porque quanto mais área de contato com o meio externo, maior é a troca de calor. Agora, no verão, vocês já andam todos largados, né? Perna para um lado, perna para o outro, você anda todo relaxado na carteira da escola. Você entra com um pé na cadeira aqui, outro pé na cadeira de lá, abre bem os braços, querem bastante espaço. Por quê? Porque
Porque quanto maior a área de contato do seu corpo com o meio externo, maior fica a troca de calor, maior é o fluxo. Então, ele está diretamente relacionado com a área. E também faz diferença o material que está propagando o calor. Para representar o material, eu vou usar agora a letrinha K, que se chama condutibilidade térmica. E cada material vai ter uma condutibilidade diferente, ok? Então, o cobertor, por exemplo, ele tem uma condutibilidade térmica baixa, tá? Ele é um número pequenininho, a condutibilidade térmica de um cobertor. Exatamente por quê? Porque eu não quero que o cobertor troque calor com o meio externo. Eu quero ficar isolada quando eu estou embaixo do cobertor. Então, se eu pensar, por exemplo, no cobertor, ele tem uma área grande, né? Eu deito na cama, eu sinto a cama bem gelada. O que eu faço? Eu me encolho, né? Para diminuir a área de contato com a superfície. Se tiver frio, né? Aí eu jogo o cobertor em cima. Quanto maior for a espessura do cobertor, melhor. Porque quanto maior a espessura do cobertor, melhor. Quanto mais espessura, mais tempo a energia térmica demora para passar de um lado para o outro, tá? Aqui eu falei na barra, eu falei em largura. Aqui eu estou falando no cobertor, eu estou falando na espessura dele. Então, o edredom, ele tem uma espessura grande, um lençol tem uma espessura pequena, mas eles têm normalmente áreas iguais. Faz diferença o material que é feito, o edredom, e o material que é feito, o lençol? Sim, porque o lençol tem que trocar facilmente calor com o meio externo, e o cobertor tem que dificultar a troca de calor com o meio externo. Então, aí aparece a condutibilidade do material. Rabisquei muito aqui minha tela. Deixa eu tirar todos esses rabiscos. Tenho aí, então, a expressãozinha, a primeira expressão do fluxo de calor, tá? Que é quantidade de energia térmica por tempo. Eu peguei de um livro e eu gosto de escrever delta Q. Então, na frente da letrinha Q, coloca o símbolo delta, porque a energia térmica, ela está sempre se modificando na quantidade, tá? De uma extremidade para outra, eu posso ter fluxos diferentes. Nós vamos estudar fluxos estacionários, que é sempre a mesma quantidade de calor que está atravessando a barra. Falei para vocês do que depende o fluxo de calor, mas não escrevi uma expressão para ele, tá? E aí vai surgir a expressão que fala da área, do comprimento, da temperatura e também do material. Que expressão é essa? Tá aqui embaixo, ó, escrito para vocês. O fluxo de calor é diretamente relacionado ao material, à condutibilidade térmica. Quanto maior esse número, mais energia térmica ele troca. Está relacionado com a área, diretamente relacionado. Quanto maior a área de contato, maior o fluxo de calor. Está relacionado com diferença de temperatura. Quanto maior for a diferença de temperatura entre os lados, maior também é o fluxo de calor. E aqui está relacionado com comprimento, espessura. Quanto maior a espessura ou o comprimento, menor é o fluxo. Por isso que ele aparece aqui embaixo, ó, o comprimento e a espessura dividindo. Então, está aqui a expressão do fluxo. Vou juntar as duas para falar um pouquinho da unidade dessa letrinha K. Então, se fluxo de calor é quantidade de energia térmica por tempo, mas fluxo de calor também é condutibilidade térmica, área, diferença de temperatura e espessura, que unidade, então, vai ter esse K? Posso trabalhar, inclusive, fora do sistema internacional, tá? Mas eu vou colocar aqui no sistema internacional. Unidade de calor no sistema internacional, joules. Unidade de tempo no sistema internacional, segundos. Não sei a unidade da condutibilidade térmica. Unidade da área, metros quadrados. Unidade de temperatura no sistema internacional, Kelvin. Unidade de espessura, de comprimento, também no sistema internacional, é metros. Eu vou ter um metro quadrado aqui em cima, no numerador,
e 1 metro aqui embaixo no denominador. Então, eu posso simplificar. 1 metro e o Kelvin, que está aqui em cima, multiplicando, eu vou levar para o outro lado, dividindo. Então, Joule, segundo, metro, Kelvin, é a unidade do K no sistema internacional. E nós não vamos trocar por nenhuma outra letrinha, tá? Eu sempre vou ficar de olho na unidade do K, porque ele é dado no enunciado dos exercícios, para ver que unidade as outras grandezas precisam estar. Se o K estiver em metros no enunciado e a área estiver em centímetros quadrados, eu vou converter a área de centímetros quadrados para metros quadrados. Se no enunciado o K estiver em graus Celsius, mas nos dados a temperatura estiver em graus Fahrenheit, eu vou converter os graus Fahrenheit para graus Celsius. Se o K estiver em segundos e no enunciado o tempo aparecer em horas, eu vou fazer a conversão de horas para segundos. Se a quantidade de energia térmica do K estiver em calorias e o problema quiser saber em joules, eu também posso fazer a conversão. Eu sempre mantenho a unidade do K e mudo as outras unidades, certo? Então, vamos para o próximo slide. Deixa eu apagar todos os meus rabiscos. Esse assunto é bem tranquilo. Tem um slidezinho aqui, ó, que é um resumo do que significa cada letrinha que aparece para mim na expressão. O que é a letrinha Φ, o que é a letrinha A, o que significa o L, o que significa o T maiúsculo e o que significa o K. O T minúsculo é tempo e o T maiúsculo é temperatura, ok? Vou fazer com vocês alguns exemplos de fluxo de calor. Exemplos de fluxo de calor, exemplo de dilatação, é tudo aplicação da fórmula, tá? Então, eu só vou aplicar a fórmula a partir dos dados que eu tenho no meu exercício. Aqui a gente nem pensa muito na física para resolver os exercícios, tá? O conceito mesmo que está por trás acaba ficando escondido quando a gente tem exercícios desse tipo aqui. Vou passar para minha lousinha, e aí na minha lousinha eu faço o enunciado aqui com vocês. Deixa eu ver se ele trouxe para a lousinha, tá? Eu vou fazer esse exemplo, eu vou encaminhar aqui para vocês uma listinha de fluxo de calor, não é para entregar, é só para treinar a aplicação do conceito, tá? Eu não peço para nenhuma turma me entregar essa lista de fluxo de calor, ela é só para a gente memorizar a expressão e quando a gente vai usar ela, a maneira que a gente vai usar essa expressão, tá? Apenas vai me entregar essas listas que eu não estou pedindo o pessoal que ficar de recuperação, tá? Todas essas listas que eu não estou pedindo a entrega, na recuperação eu vou pedir todas, tá? Então, vamos lá. Uma pessoa dorme sob um cobertor de 2,5 centímetros de espessura. Então, tá aqui, espessura do cobertor. Vou marcar com a letrinha E. E de condutibilidade térmica, 3,3 vezes 10 elevado a menos 2, olha a unidade, joule, metro, segundo, graus Celsius. Isso aqui para nós é a condutibilidade térmica, é o K. Sua pele está a 33 graus Celsius. Então, aqui eu tenho uma temperatura que eu vou chamar de T1. E o ambiente está a 0 graus Celsius. Vou chamar essa outra temperatura de T2. Temperatura do corpo humano é em torno de 37 graus Celsius. Tá? Eu não posso dizer que essa pessoa está com hipotermia a 33 graus Celsius, mas o corpo dela está numa temperatura muito baixa. Não posso deixar baixar mais que isso. Às vezes, as extremidades do corpo chegam nessa temperatura, tá? Mãos, pés, nariz, todas as extremidades normalmente são mais frias, porque trocam energia térmica mais rapidamente com o meio externo.
Determine a quantidade de calor. Então, ó, pergunta quantidade de calor. Eu represento pelo símbolo ΔQ. Transmitida pelo cobertor durante 1 hora. Então, ele me deu o tempo que eu vou observar a transmissão dessa energia térmica. Por metro quadrado de superfície. Então, ele está me dando aqui a área. Isso é, a cada área de 1 metro quadrado. Então, vou juntar as duas expressões de fluxo de calor para resolver esse exercício. Não vou usar só uma. Normalmente, a gente sempre faz exercícios de fluxo de calor usando as duas expressões. Quais são essas duas expressões? Fluxo de calor é quantidade de energia térmica por tempo, e fluxo de calor é condutibilidade, área, diferença de temperatura e espessura ou comprimento. Vamos juntar as duas. ΔQ sobre ΔT é igual a K a ΔT sobre E. Agora eu vou prestar atenção nas unidades. Eu tenho centímetros na espessura e aparece metros na unidade do K. Significa que eu vou ter que converter essa espessura, que está em centímetros, para metros. Como é que eu vou fazer essa conversão? Eu vou dividir por 100. Então, a espessura eu vou usar como 2,5 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Temperatura aparece em graus Celsius no enunciado e no K também está em graus Celsius. O tempo no enunciado aparece em horas. No K, esse tempo aparece em segundos. Então, eu vou converter 1 hora para segundos. E 1 hora tem 3.600 segundos. A área é por metro quadrado, então já está na unidade ali do K. Substituindo na expressão ΔQ sobre ΔT, que é 3.600, é igual ao K, que é 3,3 vezes 10 elevado a menos 2, vezes a área, que é 1, vezes a diferença de temperatura. A diferença de temperatura é sempre a maior menos a menor, nesse caso. Então, é 33 menos 0, que vai dar 33. E a espessura, 2,5 vezes 10 elevado a menos 2. Faço as continhas lá na calculadora, pego 3.600 que está aqui embaixo dividindo, levo para o outro lado multiplicando, e eu vou achar uma quantidade de calor bem grande, de 1,57 vezes 10 a quinta joules. Olha que número grande. 1,57 vezes 10 a quinta joules. Será que isso é realmente um número grande? Um cobertor, ele é um isolante. Se ele é um isolante, ele não pode perder tanto calor assim. Será que realmente 1,57 vezes 10 a quinta joules é considerado fisicamente um número grande? Vou converter de joules para calorias, porque no nosso dia a dia, a gente entende mais o conceito de calor por calorias por conta dos alimentos, né? Então, se eu for converter, só que um treino de conversão, ó, 1 caloria, eu vou aproximar para 4,2 joules. Tá? Estou fazendo aí uma aproximação, ao invés de usar o 4,18. Se 1 caloria tem 4,2 joules, quantas calorias equivalem a 1,57 vezes 10 a quinta joules? Vou multiplicar isso aqui cruzado. É o mesmo que fazer 1,57 dividido por 4,2, com esse expoente aí que eu tenho. Isso aqui vai me dar, se eu dividir só 1,7 por 4,2, isso vai me dar 0,37 vezes 10 a quinta. Eu vou escrever como 3,7, vou deixar do jeito que tá, pera lá. 0,37 vezes 10 a quinta calorias. Vou mexer com esse 10 a quinta.
Vou escrever isso aqui como sendo 37 vezes 10 a terceira calorias. Tá? Andei com a vírgula, 2 casas para a direita. Meu expoente anda 2 casas decimais para a esquerda, então 4, 3. 10 a terceira, em física, normalmente a gente substitui pela letrinha K. Então, vamos dizer que esse cobertor está perdendo 37 quilocalorias por hora. Gente, uma maçã pequenininha tem aproximadamente 50 quilocalorias, uma maçã, quando a gente come. Vejam que se eu ingerir uma maçã, eu estou introduzindo no meu corpo uma quantidade de energia de 50 quilocalorias. Meu cobertor, em 1 hora, perde menos energia do que uma maçã tem armazenada dentro dela. Então, esse 1,57 vezes 10 à quinta joules é uma quantidade de energia muito pequena. Ok? Compreensível, porque, embora seja um número com 10 à quinta, fisicamente falando, é uma quantidade de energia pequena. O T1 e o T2, Lígia, você vai identificar da seguinte maneira. Na hora de calcular esse ΔT, que você faz T2 menos T1, você vai usar a temperatura maior primeiro e a temperatura menor depois. Porque o ΔT para nós sempre vai ser positivo no fluxo de calor. Ele nunca vai ser negativo, tá? Porque o calor sempre vai do corpo que tem maior temperatura em direção ao corpo que tem menor temperatura. Então, é a diferença de temperatura entre duas extremidades, entre dois lados. Ok, Lígia? É bem simplesinho o assunto, você vai ver. Você vai até falar assim, poxa, Glaucia, isso aí podia cair na prova ao invés de cair energia cinética, colisões. Isso aí realmente é muito mais fácil do que o outro assunto. Deixa eu ver se eu tenho mais exemplos além desse aqui nos slides. Eu não tenho, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou lá no e-book de vocês, pegar uma lista que está lá no e-book, tá? Vamos lá no nosso e-book. Opa, peraí que não é isso que eu quero. Eu quero o e-book da sala. Deixa eu ver se eu coloquei a lista no e-book de vocês. É para ter colocado, né? Mas vai que eu esqueci. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu abrir a minha biblioteca. Meu livro do segundo, informática. Vamos lá. Vamos lá. Segundo, info. Vamos à lista de fluxo, tá lá embaixo. Eu acho que tem aula gravada desse assunto. Calor sensível, pera lá, isso aqui ainda não. Ah, exercícios, tá aqui. Tem uma listinha aqui de exercícios. Dessa listinha, eu vou fazer agora com vocês 2 deles, só para a gente ver como que eles são feitos. Tem, acho que 6 exercícios, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 exercícios de fluxo de calor. Esse 42, ele está com a resposta errada, então eu vou fazer ele, tá? Para dar a resposta certa. Mas eu quero fazer o que está com o número 54, eu vou fazer o 54, 55 e o 42 lá de baixo. Então, é que os primeiros aqui são propostos. Então, da listinha, eu vou tirar uma foto, tá no e-book de vocês. Depois, se quiser, eu mando lá no mural da sala. Espera aí que eu tenho que fechar isso aqui, senão eu não consigo ver a lista. É o 54 e 55 que eu vou fazer. Depois eu vou fazer o 42, que está com a resposta errada. Ok? Então, vamos lá para a nossa lousinha, fazer alguns exemplos de fluxo de calor. Então, vamos lá. Estou começando pelo 54, da FAAP. Depois vocês pegam o enunciado lá certinho da lista, tá? Então, é o exercício proposto, número 54 da lista de fluxo de calor.
Uma casa tem 5 janelas. Então, vamos imaginar uma casinha, ok? Essa casinha com 1, 2, 3, 4, 5 janelas na minha casinha, certo? Estou pintando aqui as janelinhas de preto. 5 janelinhas na minha casa. O que eu sei dessas janelas da casa? Então, tem 5 janelas. Opa, deixa eu voltar aqui para o enunciado, que meu celular desligou. Eita, lá é. 5 janelas, tendo cada uma área de 1,5 metros quadrados. Então, ele me deu a área de cada uma das janelas. 1,5 metros quadrados de área. E espessura, então, a espessura de cada vidro é de 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros. 3 milímetros, ok? A temperatura externa, que é aqui fora da casa, ela é de menos 5 graus Celsius. E a temperatura dentro da casa é de 20 graus Celsius. O que significa que existe uma diferença de temperatura entre o lado de dentro e o lado de fora de 25 graus Celsius. 20 menos o menos 5 vai me dar 20 mais 5, que é 25. A temperatura dentro da casa, ela é mantida a 20 graus Celsius através da queima de carvão. O problema quer saber qual é a massa de carvão que vai ser consumida num período de 12 horas para repor o calor perdido apenas pelas janelas. Então, eu vou queimar carvão para manter a temperatura dentro da casa 20 graus Celsius por 12 horas. Quanto que eu vou queimar? O problema me dá condutibilidade térmica de 0,72 calorias por hora, metro, graus Celsius. E ainda me diz, deixa eu ver, o calor de combustão. Peraí que eu não peguei o calor de combustão do carvão. Vou voltar lá. Ele me deu o calor de combustão do carvão como 6 vezes 10 a terceira calorias por grama apenas. Vamos lá, 6 vezes 10 a terceira caloria por grama. Que letra que eu vou usar para combustão do carvão? Vou usar qualquer letra. Vou usar a letra C, tá? Combustão do carvão está ali no meu enunciado, ó. No e-book lá no finalzinho, deixa eu aumentar aqui, ó. 6 vezes 10 a terceira. Então, vamos anotar esse 6 vezes 10 a terceira aqui. 6 vezes 10 a terceira, calorias por grama. Por onde eu vou começar a resolver esse problema para saber aí a massa de carvão? Vou pensar nesse tal de calor de combustão, ó. O que me diz o calor de combustão? Combustão é a queima do carvão. Esse calor de combustão, ele está me dizendo o seguinte, que cada 1 grama de carvão queimado libera uma quantidade de energia de 6 vezes 10 a terceira calorias. É isso que ele está me dizendo, ó. Se eu queimar 1 grama de carvão, eu vou liberar essa quantidade de energia térmica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir qual é a quantidade de energia térmica que está sendo usada para manter a temperatura da casa em 20 graus Celsius. De que maneira eu vou fazer isso? Juntando as duas expressões de fluxo de calor. A primeira, que é quantidade de calor por tempo, e a segunda, que é condutibilidade, área, temperatura e espessura. Opa, virou um triângulo ali. E espessura. Vou juntar as duas. Mas antes de juntar as duas, eu vou olhar as unidades para ver se está tudo certinho nas unidades. Então, eu tenho metros quadrados e metros. No K também aparece metros. Eu tenho graus Celsius na diferença de temperatura. Eu tenho graus Celsius no K. Eu tenho
tempo em horas, o K está em horas, portanto, a quantidade de energia térmica que eu vou calcular vai sair em calorias. Então, juntando, tá tudo na unidade certinha, as duas expressões. Eu fico com ΔQ sobre ΔT igual a K, a ΔT maiúsculo de temperatura, sobre espessura. Lembrando que eu vou calcular a quantidade de energia térmica que está sendo produzida ali dentro da casa e perdida pela janela. Vou substituir os valores que eu tenho aí na expressão para achar o ΔQ. Então, ΔQ continua aqui. O ΔT troco por 12 horas. O K por 0,72. A área, 1,5. Diferença de temperatura, 25. E espessura da janela, 3 vezes 10 elevado a menos 3. Eu vou sumir com esse 3 elevado a menos 3. De que maneira? Eu vou escrever o 0,72 como 72 vezes 10 a menos 2. E vou escrever 1,5 como 15 vezes 10 a menos 1. Quando eu faço isso, automaticamente aparece um 10 a menos 3 ali em cima, que eu vou cancelar com 10 a menos 3 aqui de baixo. Espera lá que fez um triângulo ali. Consigo simplificar o 15 com o 3, ficando um 5 aqui em cima. Então, a conta que eu vou fazer vai ser 12 das horas, vezes o 72 que aparece no K, vezes o 5 que eu simplifiquei da área, vezes o 25 da diferença de temperatura, o que me dá 108 mil. 108 mil calorias. Ok? Então, achei aqui uma quantidade de calor. Porém, eu vou pegar essa quantidade de calor que eu achei e vou multiplicar por 5. Por que eu vou multiplicar por 5? Porque, afinal de contas, o que eu achei é para a área de cada uma das janelas. E eu tenho 5 janelas. Então, eu vou usar uma quantidade de calor de 540 mil calorias. Agora que eu sei a quantidade de calor, eu consigo descobrir a massa de carvão, usando regrinha de 3. Se 1 grama de carvão, quando queimado, libera 6 vezes 10 a terceira calorias, quantos gramas de carvão serão necessários para liberar uma quantidade de calor de 540 mil calorias? Dá para escrever esse mil aqui, ó, esses 3 zeros, como um 10 a terceira. Ok? Multiplicando isso cruzado é o mesmo que pegar os 540 e dividir por 6, o que vai me dar uma massa de 90 gramas. Então, olha, eu preciso de 90 gramas de carvão por 2 horas, queimando ali na lareira, para manter a temperatura dessa casa a 20 graus Celsius, levando em consideração apenas a perda de energia térmica pelas janelas. É claro que a casa perde energia térmica por outros meios aí, pela porta, pelos vãos que existem entre a casa, pelas paredes e assim por diante. Ok? Tudo bem até aqui? Então, eu fiz o exercício proposto da página 54 com vocês. Eu vou começar a chamar, e aí eu já faço mais um deles. Tem mais 2 que eu quero fazer, tá bom? Então, vamos lá. Segundo info, deixa eu achar o diário aqui de vocês para a chamada. Hoje é dia 27/9. André está presente? Põe um S para mim no chat, André. Oi? André? Salve, André. Arthur? Arthur tá por aí? Kainan? Kainan? Ok, Kainan. Daniel? Salve, Daniel. Emily?
Fábio, Fabrício, Felipe Kendi, Fred, Kendi tá aí. Fred, ok. Gabriel Oliveira, Gabi, Gi, salve Gi, Gui, Gu Mendes, Guteles, Isa, João Vitor, Júlia, Léo, parei a chamada no Léo. Vou para o exercício proposto, número 55 daquela listinha, tá? O que diz o exercício 55 daquela lista? Deixa eu voltar lá para o enunciado dele. Deixa eu diminuir aqui. Opa! 55. Aqui não é para cá e para cá. Informações que eu tenho desse... Professora, você chegou a fazer a chamada do F? Não, eu parei a chamada no Leonardo. Ah, então, acho que você passou o Fabrício, que eu dei uma saída, fui pegar uma entrega que chegou aqui. Ok, Fabrício, sem problema, Fabrício. Ah, beleza, então. Ok? Estou fazendo agora o exercício proposto, número 55 da lista de fluxo de calor. As paredes de um vaso de vidro têm 15 milímetros de espessura e são revestidas externamente com 10 milímetros de amianto. Isso é, eu tenho um vaso de vidro e é como se eu tivesse um cachepo de amianto, um vasinho do lado de fora de enfeite de 10 milímetros. A superfície interna do vidro, que é do vaso, é mantida a 100 graus Celsius por um líquido, e a externa do amianto a 20 graus Celsius. Então, colocou ali um líquido a 100 graus Celsius dentro desse vaso, e do lado de fora, temperatura ambiente 20. Determine a temperatura da superfície de contato entre o amianto e o vidro. Dados: coeficiente de condutibilidade térmica do vidro, 0,8, quilocalorias por metro hora graus Celsius, e a condutibilidade do amianto, 0,16 quilocalorias por metro hora graus Celsius. Então, vamos pensar na resolução desse exercício. Vou fazer um desenho para entender aqui o que o exercício quer que eu faça. Tá? Então, vamos lá para o nosso desenho da situação. Então, tem um vaso, deixa eu pegar aqui o marca-texto, que eu vou fazer o vaso com marca-texto verde. Um vaso de vidro, ó. Esse marca-texto verde, para mim, é o vaso de vidro. O que eu sei do enunciado do exercício sobre esse vidro? Eu sei que ele tem uma espessura de 15 milímetros. Aí eu tenho amianto do lado de fora. Vou pôr o amianto em rosa, marca-texto rosa. Ó. Aqui, em volta do meu vaso de vidro, existe um invólucro, alguma coisa assim, de amianto. O que eu sei desse amianto? Eu sei que esse amianto tem uma espessura de 10 milímetros. Aqui dentro, colocou-se um líquido. Temperatura, 100 graus Celsius. Aqui fora, a temperatura é 20. Portanto, existe uma diferença de temperatura entre o lado de dentro e o lado de fora de 80 graus Celsius. Eu vou ter um fluxo de calor de dentro para fora.
O problema quer saber quanto vale a temperatura nessa posição aqui, ó, que é a superfície que separa o vidro do amianto. Eu vou chamar essa temperatura aqui de T', tá bom? Como é que eu vou fazer para resolver esse problema? Deixa eu pegar aqui como informação o K do enunciado do exercício, que é para eu poder resolver, senão não vai dar para eu resolver. Pera lá. Deixa... Ai, é que ligaram para mim agora. E... Caramba. Pera lá. Deixa eu desligar meu celular para voltar para a tela. Ô, a zona que foi isso aqui. O K do vidro está no enunciado do exercício. Vou marcar aqui embaixo. Ó. O K é 0,8. Unidade, calorias. É quilocalorias, né? Ah, pera lá. Quilocalorias. Ah, quilocalorias por metro, hora e graus Celsius. E o K do amianto, ele é 0,16 quilocalorias metro, hora, graus Celsius. Uma coisa é fato aqui, né? Eu vou precisar converter a unidade da espessura. A espessura aparece em milímetros e o K está em metros. Para transformar milímetros para metros, a gente divide por 1000. Então, isso aqui vai ficar 15 vezes 10 a menos 3 metros. E esse aqui vai ficar 10 vezes 10 a menos 3 metros. Como que eu vou fazer para saber a temperatura entre as superfícies de separação entre o vidro e o amianto? Eu vou pensar o seguinte: é o mesmo calor que está saindo de dentro, atravessando o vidro e atravessando o amianto. Então, se é o mesmo calor, o fluxo de calor no vidro é o mesmo fluxo de calor no amianto. A quantidade de energia térmica que está atravessando esse vidro é a mesma. Tá? Como é que eu vou calcular o fluxo de calor do vidro? Ele é K do vidro, área do vidro, diferença de temperatura para o vidro, dividido pela espessura do vidro. E do amianto? Condutibilidade do amianto, área do amianto, diferença de temperatura do amianto, dividido pela espessura do amianto. A área de contato entre eles é a mesma, tá? A área de um lado é a mesma área do outro. Agora, eu vou substituir os valores que eu tenho, tá? Lembrando que esse ΔT, que eu vou usar aqui, ó, no A do amianto e no V do vidro, não é os 80 graus Celsius que eu coloquei aqui fora, tá? Esses 80 graus Celsius é a diferença de temperatura entre o vidro e o meio externo. E o problema quer saber entre o vidro e o amianto. Então, cuidado que eu não vou substituir nenhum desses deltas T's por 80. Vamos trocar aqui o K do vidro. Quem é o K do vidro? 0,8 quilocalorias, metro, tudo aquilo ali. A área eu cancelei. Diferença de temperatura do vidro é a temperatura maior menos a temperatura menor. A temperatura maior é aqui do lado de dentro. Então, aqui vai ser temperatura maior, 100, menos a temperatura da divisão. A temperatura da divisão aqui, ela é menor. Então, vai ser 100 menos a temperatura da divisória sobre a espessura do vidro, 15 vezes 10 elevado a menos 3. Do outro lado, condutibilidade do amianto, 0,16. A área cancelou. Diferença de temperatura para o amianto. É sempre a temperatura maior menos a menor. Como a temperatura é maior de dentro para fora, a superfície aqui vai ter uma temperatura maior do que o lado externo. Então, para o amianto,
é telinha menos 20. Para o vidro 100 menos telinha, porque o 100 é maior do que a temperatura aqui no meio. A temperatura aqui no meio é algo entre 100 e 20. Ok? Espessura do amianto. Espessura do amianto, 10 vezes 10 elevado a menos 3. Acabou a física. Sobrou só a matemática, tá? Lembrando que isso aqui eu não usei no meu exercício. Dá para simplificar esse 0,8 com esse 0,16, ok? 0,8 de um lado e 0,16 do outro. 0,16 eu posso simplificar com 0,8, né? E vou ficar com 0,2. Então, estou simplificando. Vou pôr em verde aqui, ó. 0,2. Simplifiquei. Vou simplificar um 10 a menos 3 do lado esquerdo com um 10 a menos 3 do lado direito. Vou simplificar o 15 e o 10. Vou ficar com 3 aqui e 2 aqui, porque eu estou dividindo os dois por 5. Bom, fiquei com 3 e 2. De tal forma que agora a minha expressão ficou, ó, 100 menos telinha sobre 3, fez um triângulo ali, sobre 3, igual a 0,2, que multiplica telinha menos 20. Dá para simplificar o 2 com o 0,2 ainda, ó. Vai me dar 0,1 aqui. Vou simplificar o 2 com o 0,2, tá? E aí eu vou ficar com 0,1 aqui em cima e 1 aqui embaixo. Eu estou simplificando esses dois. Se eu multiplicar isso aqui cruzado, eu vou ficar com 1 que multiplica 100 menos telinha. 1 que multiplica 100 menos telinha é 100 menos telinha mesmo. E 3 que multiplica 0,1 que multiplica T linha menos 20. Então, eu vou ficar com 0,3 que multiplica T linha menos 20. Vou aplicar a distributiva desse 0,3. Então, eu fico com 0,3 telinha menos 6. Tudo que é telinha de um lado, tudo que não for telinha do outro lado. Então, eu vou ficar com 106 do lado esquerdo e 1,3 telinha do lado direito. Ok? 106 dividido por 1,3, isso vai dar aproximadamente 81,5 graus Celsius. Se eu não errei as contas, é esse o valor que tem que estar lá no enunciado do meu exercício, tá? 8,5 aproximadamente. Tudo bem até aqui? Estou prosseguindo a chamada. Letícia, cadê a Lelê? Salve, Letícia. Lígia, cadê a Lígia? Salve, Lígia. Lucas, salve, salve. Luiz Felipe, ok. Luísa, salve, Luísa. Maria Paula, ok, Maria Paula. Matheus Salles, salve. Milena, Murilo, ok, Murilo. Otávio, salve, Otávio. Pedro Santos, Pedro Henrique, ok. Rafael Dias, Rafael Lacerda, Rafael Dosso, Vitor Osamu, Yara. Ok?
Pessoal, tudo tranquilo. Acho que essa parte aqui não é difícil, pelo menos eu acho, é um achismo meu. Não sei se meu achismo corresponde ao achismo de vocês, tá? Para encerrar o assunto dessa lista aqui, ó, eu vou fazer o exercício tá aqui no final com o resultado errado, tá? Que é o 42. A resposta dele não dá 125, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha nesse enunciado. Uma barra metálica é aquecida conforme a figura A, B e C são termômetros. Então, olhando para a figura, tem uma vela aqui do lado esquerdo, tem uma barra na horizontal, uma hastezinha, uma linha vertical com uma bolinha, representando o termômetro A, uma linha na vertical com uma bolinha representando o termômetro B, e uma linha na vertical com uma bolinha representando o ponto C. A distância entre o termômetro A e o termômetro C é de 80 centímetros, e a distância entre o termômetro B e o termômetro C é de 30 centímetros. Então, uma barra metálica é aquecida conforme a figura, A, B e C são os termômetros. Admita a condução de calor em regime estacionário, isso é, a quantidade de energia que atravessa essa barra é sempre a mesma dentro de um intervalo de tempo. No sentido longitudinal, então, da esquerda para a direita, não vai se propagar na vertical o calor. Determine a indicação do termômetro C quando os termômetros A e B indicarem, respectivamente, 200 graus Celsius e 80 graus Celsius. Então, a temperatura do A é 200, a temperatura do B é 80, e a pergunta é a temperatura do C. Quanto mede o termômetro C, que está lá na outra extremidade? Com certeza é um valor menor do que 80. Se eu olhar a resposta, está 125, significa que está errado, tá? Vou para a lousinha para a gente fazer aqui esse exercício. Então, vou representar aqui a barrinha, tá? Do mesmo jeito que ela estava ali na figura do meu exercício. Então, esse aqui é o exercício de fixação número 42 da lista de fluxo, tá? Então, eu tenho a barra, tem uma vela nessa extremidade, tem um termômetro A, marcando 200 graus Celsius, tem um termômetro B, marcando 80 graus Celsius, e tem um termômetro C, cuja temperatura é o que nós queremos saber. Ok? Quanto vale essa temperatura aqui? No desenho estão as distâncias de A até C, 80, e de B até C, 30. Vejam que no enunciado que eu li para vocês, vou voltar nele, ó, não aparece condutibilidade térmica, não tem o K nesse enunciado. E eu nem preciso dele, tá bom? Por que eu não preciso dele? Como é que eu vou resolver esse exercício? Quando ele falou para nós que o fluxo de calor era estacionário, isso significa que o fluxo de calor era constante. Isso é, regime estacionário. Tá? É constante. Significa que eu vou dizer que o fluxo de calor no pedaço da barra de A até B é o mesmo fluxo de calor que eu vou ter no pedaço de B até C. Ele é constante. Qualquer pedacinho da barra que eu pegar, eu vou obter o mesmo valor para o fluxo de calor. Fluxo de calor no pedaço A seria a condutibilidade da barra, vezes a área da seção aqui da barra, que eu não tenho, vezes a diferença de temperatura entre o termômetro A e o termômetro B, dividido pela espessura de A até B. Distância entre o termômetro A e o termômetro B.
Como é que eu calculo o fluxo de calor de B até C? Condutibilidade, que eu não tenho. A área é a mesma, porque é a mesma barra. Diferença de temperatura entre o termômetro B e o termômetro C. O termômetro A tem temperatura maior, o termômetro B menor e o C menor ainda. Dividido pela espessura de B até C. Consigo simplificar cancelando a condutibilidade térmica dos dois lados. Então, eu cancelo K e K. Consigo simplificar ainda a área dos dois lados, porque é a mesma área. Eu fico, então, com temperatura em A menos temperatura do termômetro B, dividido pela espessura de A até B, que é 50 centímetros. De A a B tem 50, porque eu estou tirando os 30, que é de B até A. Do outro lado, eu tenho temperatura em B menos a temperatura em C, dividido pela espessura de B até C, que é 30. Tem o valor da temperatura A, 200. Tem o valor da temperatura B, 80. Então, eu fico com 200 menos 80 sobre 50, que é igual a temperatura em B, 80, menos a temperatura em C, sobre 30. Vou tirar já um zero aqui de cada lado, um do 50 e um do 30. 200 menos 80 dá 120. 120 sobre 5 é igual a 80 TC sobre 3. 120 dividido por 5 dá 24. Então, essa continha aqui dá 24. Que vezes 3 vai me dar 72. O 80 eu vou mudar de lado. Então, o 80 está positivo, ele passa negativo. Eu vou ficar, então, com menos 8 igual a menos TC. O TC, portanto, vale 8 graus Celsius. Então, temperatura no ponto C, 8 graus Celsius, centígrados. Ok? Tudo tranquilo até aqui? Espero que sim, pessoal. Todos vivos aí do outro lado? Sim, sim. Então tá. Pessoal, eu não fiz intervalo até agora, porque eu não vou fazer intervalo, tá? O que eu vou fazer com vocês agora é o seguinte. A aula de hoje é sobre esse assunto. Condução, convecção e radiação. Tem a lista de fluxo de calor para vocês resolverem, que eu não vou pedir para entregar, mas é para resolver. Na segunda-feira da semana que vem a gente tem prova. Então, eu vou encerrar a aula por aqui, na esperança que vocês dediquem o restante da aula para tirar dúvidas comigo agora. Quem tiver dúvida de algum assunto, de algum exercício que ficou pendente, tá? Porque na prova eu não vou tirar dúvidas na semana que vem, a não ser que seja dúvida do enunciado, né? Ó, não entendi o que o enunciado quis dizer quando ele falou tal coisa. Então, na segunda-feira que vem eu não vou tirar dúvidas nenhuma. Então, aproveita esse restinho aqui de aula para tirar dúvidas de qualquer assunto referente à prova, ou dediquem-se a fazer a lista de fluxo de calor, ok? Não precisa ficar mais online, quem não tiver dúvidas, vão estudar, pessoal. Uma ótima semana aí para vocês, e a gente se fala na dúvida, quem tiver com dúvidas, na segunda-feira da próxima semana, certo? Vou interromper aqui a gravação